E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos falar de Libertadores, de Sul-Americana. Hoje, vamos ver se eu consigo agilizar. Eu tenho sempre uma restrição de tempo, mas a gente acaba se delongando nos pensamentos, e aí o negócio vai. O fato é que os placares, vamos lá então, sem mais delongas. Rosário Central 1, Fortaleza 1. Jogo pela Sul-Americana, e aqui o jogo da noite. E tem sido um dos melhores embates dos últimos tempos, dos últimos jogos, pelo menos. Se a gente considerar as últimas, essa temporada e a passada, esse tem sido um confronto bastante interessante. Bastante interessante, duas equipes com muita pegada, muito acelerado. Vamos chegar lá. Primeiramente, falando de Fortaleza, assim, um jogo com resultado importante. A gente sempre considera. Óbvio que a vitória ela consolida qualquer coisa praticamente, mas o empate fora de casa ele é muito importante. Ainda mais o Fortaleza, que é uma equipe que é muito forte no Castelão, você empatar fora de casa é um resultado que mantém o confronto em igualdade e levar para Fortaleza a disputa assim, é falar o óbvio, né? Vai ter mosaico, vai ter festa, o torcedor, assim, o torcedor do Leão é um dos, assim, é um dos que faz a festa mais bacanas, né? Assim, com apagando-se as luzes, e aí tem umas colorações, enfim. Eu estou ansioso para ver a festa que o torcedor vai fazer. Gol muito cedo, Marinho, um belo gol de falta, a lá Ronaldinho Gaúcho. Pena que logo na sequência o Rosário Central já empatou e ficou por isso mesmo, né? Parecia que ia ser um jogo com muitos gols, porque logo cedo já sei. Só que aí foi aquele recado, né? Foi aquele recado, olha, quem dormir vai levar. E ficamos com o placar magro. E eu acho que, até pelo que aconteceu ao longo da partida, Botafogo e Palmeiras foi um placar magro também. 2-1, eu acho que não reflete muito bem o que aconteceu na partida. E, assim, a gente pode até não. É muito claro que o Botafogo foi melhor, mas o Palmeiras teve suas chances também na partida. Então, o jogo começou muito acelerado, muita disputa de bola, as equipes tocando bola muito rápido. E esse Botafogo, cara, assim, me agrada muito a verticalidade dessa equipe do Botafogo. Porque o Palmeiras entra com uma linha de três zagueiros e o Botafogo, com seus atacantes de velocidade, assim, parecia que não era nada às vezes. Parecia que não era nada. O que esse Luiz Henrique joga de bola é absurdo. E aí aquele tal do. E aí aquela tal história. Quando você contrata um jogador caro, você fica naquela expectativa, pô, foi gasto ou foi investimento? Foi gasto ou foi investimento? Sempre tem essas coisas, né? Assim, pô, foi gasto ou foi investimento? Porque assim, se a gente olhar o Palmeiras, por exemplo, que encarou o Botafogo aí, o Botafogo ele é uma equipe que faz contratações para que os atletas eles deem a resposta rápido, para que eles protagonizem de uma forma mais veloz. O Palmeiras tem uma outra pegada. O Palmeiras segue uma outra linha. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. É uma equipe que ganha títulos todo ano? Sim. Ganha títulos grandes praticamente todo ano? Sim. Mas eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu não sei se, de repente, se o Palmeiras contrata um grande protagonista para brilhar logo de cara, e assim, e o Abel adequar também o seu trabalho para potencializar esses personagens mais rapidamente, se de repente o Palmeiras tivesse condições de brigar por mais títulos. Por isso que eu falo, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Bom é, bom é, assim, mas poderia ser melhor? É ruim? Que eu, que eu acabei de falar, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Bom, é porque tá ganhando título, né? Ganhou o Paulista, o ano passado ganhou o Brasileirão. Sim, ruim não é. Ruim não é, a gente pode dizer isso. Agora, sim, poderia ser melhor? Poderia ser melhor? Poderia ser pior? Eu não sei. É difícil a gente avaliar, é difícil a gente pesar isso aí. Porque o Palmeiras hoje, quanto mais tempo passa, mais tempo de trabalho que o Abel tem, parece que a gente vê mais problemas no comportamento da equipe dentro de campo. Isso me chama a atenção.
A facilidade com que o Botafogo faz os seus dois gols é um problema defensivo que nós estamos falando há pelo menos 2 temporadas. Desde a saída do, do Danilo. Desde a saída do Danilo, nós estamos falando. Ó, lembra quanto tempo faz, torcedor? Lembra quanto tempo faz? Desde a saída do Danilo, nós estamos falando. O Palmeiras tem um problema defensivo relevante. Mas naquela altura, o Palmeiras não tomava gols. O Palmeiras não tomava gols. E aí o Abel ficava bravo com os jornalistas que perguntavam para ele sobre isso, falavam que os caras queriam olhar só pelo lado negativo e ele preferia olhar pelo lado positivo. O resultado está aí. O resultado, o que a gente vê hoje é consequência, porque naquela altura eu dizia, o Abel, obviamente, ele é um grande profissional, ele está vendo o que está acontecendo e ele vai ajustar. Só que o tempo foi passando e pelo discurso do próprio Abel em coletiva, para mim fica evidente hoje que ele ignorou esses problemas. Enquanto o Palmeiras estava bem, enquanto o Palmeiras estava confiante, enquanto as coisas funcionavam, enquanto a maré estava boa, vamos seguir, vamos surfar essa onda. A gente viu nas Olimpíadas, é questão de você aproveitar a onda. Se ela vem, vamos surfar. Eu sinto que foi mais. Não estou falando que ele não trabalha. Ele trabalha. Ele trabalha o meio-campo. Ele trabalha o time ser vertical. Ele trabalha uma série de coisas, uma série de situações, jogadas ensaiadas, opções táticas. Fica muito claro que existe um trabalho importante. Agora, na questão defensiva, para mim é assustador. É assustador o que o Palmeiras de bicampeão da América se tornou hoje. Em termos defensivos, em termos de meio campo ofensivo, cara, assim, houve uma melhora absurda. Não dá para comparar. Mas é aquela velha história. Para você ganhar título, você precisa ter uma grande defesa. Você precisa ter uma grande defesa. Você precisa ter uma defesa sólida. Você precisa não tomar gols. Esse eu acho que é um pilar, um patamar. É óbvio que assim, pô, se eu não marcar gol também vou disputar a sorte nas penalidades. Também tem esse ponto. Eu acho que o Abel prefere apostar hoje mais numa equipe que marca mais gols do que uma equipe que não vai tomar gols. E é ok. E eu acho isso, e eu concordo com isso. Eu acho isso muito válido. O problema é que o Palmeiras também não marca gols com a frequência que cria oportunidades. Então existe uma série de situações, e por isso que eu falei, quanto mais o tempo passa, a gente fica olhando o trabalho do Abel. É óbvio que existe um trabalho e uma filosofia desenvolvida, mas a gente chega e fica olhando e fala, cara, será que não é uma questão de repente, o Palmeiras ter uma postura parecida com a do Botafogo para algumas posições? Não para todas as contratações, mas para algumas posições. Pô, será que não valia a pena ter investido uma nota investir uma nota eventualmente para contratar um jogador como Luiz Henrique? Eu não sei. São coisas que a gente se questiona, porque você precisa, se nós vamos ter um time ofensivo, eu preciso ter um centroavante inquestionável. Eu preciso ter um centroavante que vai pôr a bola para a rede. E o Palmeiras não tem esse cara hoje. O Palmeiras não tem esse cara hoje. Tem bons atacantes, tem caras que fazem gols, que sabem fazer gols. Mas não tem o cara que é decisivo, que nos momentos mais delicados do jogo, aquela única oportunidade, ele vai pegar e vai pôr bola para a rede. O Palmeiras não tem. Ele tem um time que constrói, que todo mundo tenta ser protagonista, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora, é mais uma partida em que o Palmeiras perde o jogo da ida. É mais uma partida que o Palmeiras perde o jogo da ida. E a gente vai trazer aqui as aspas do Abel e a gente vai, pô, vamos direto, depois a gente finaliza falando de Botafogo, falar do visitante primeiro, já que eu comecei a falar do Palmeiras, aqui, ó, as aspas do Abel. Reconhece que o Botafogo foi melhor e foi de fato, poderia ter feito 3, 4 gols tranquilamente. Eu falo, talvez o Palmeiras também, talvez não, o Palmeiras poderia ter feito um ou 2 gols também, quem sabe? As oportunidades que teve foram poucas, foram bem menos. Mas poderia. O placar poderia ter sido mais elástico. Mas o Botafogo mereceu vencer. Esse é o ponto. Jogou muito mais que o Palmeiras. E aí o Abel avisa: em nossa casa vai ser diferente. Vamos pegar umas aspas aqui do Abel. Ninguém surpreendeu ninguém e nos 90 minutos o adversário foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Não tem desculpa. É porque o adversário tem mérito, bons jogadores e hoje foi melhor. Quarta é na nossa casa e vamos ver.
O Abel tem feito esse discurso, já não, esse discurso aqui já é velho, né? Esse discurso aqui já é velho. E esse discurso aqui só tem funcionado no Campeonato Paulista. Ele, pô, fez atingiu marcas históricas no Campeonato Paulista. O ano que vem ele pode bater um novo recorde no Campeonato Paulista. Eu acho que o ano que vem vai ser, se ele vence com o Palmeiras, seria o feito inédito, né? Nenhuma equipe venceu, se eu não me engano, em sequência. Eu não me recordo agora, o torcedor me corrige se eu estiver errado, mas assim, isso só tem funcionado para o Campeonato Paulista. Perdão pelo barulho, gente. Isso só tem funcionado para o Campeonato Paulista. Tá bom pro Abel só o Campeonato Paulista? Se tiver bom para ele, eu não falo mais nada. Eu não sou, assim, quem sou eu para questionar o trabalho de um profissional que é vitorioso? Se o foco dele é Campeonato Paulista, tá tudo bem. Agora, pô, vamos pegar. Antes de gravar, eu até procurei aqui para não falar bobagem. Vamos pegar as últimas eliminações do Palmeiras em Libertadores e Copa do Brasil? Vamos olhar. O ano passado, na Libertadores, eliminado na Libertadores para o Boca Juniors, aquela equipe pavorosa do Boca Juniors. O Palmeiras conseguiu ser eliminado por aquela equipe. Então, assim, e foi a mesma coisa, em casa, né? Vamos ver na nossa casa. O mesmo discurso contra o São Paulo na Copa do Brasil ano passado. No ano retrasado, São Paulo de novo na Copa do Brasil, que o Abel reclamou muito da arbitragem. Mesmo discurso. Em nossa casa, nós vamos ver. Copa do Brasil, o ano retrasado acho que foi decidido no Allianz Parque também. E Libertadores do ano retrasado, Atlético Paranaense. A mesma história, a mesma crônica, né? O mesmo acontecimento. Pô, mas fomos campeões brasileiros. Ok. Assim, eu não estou minimizando o título brasileiro. Eu estou falando que, assim, em competições de mata-mata, assim, pergunta para o torcedor palmeirense: você trocaria o título, os dois últimos títulos do Campeonato Brasileiro por dois títulos de Libertadores? Trocaria sem pensar. O torcedor trocaria sem pensar. Então, por isso que eu falo assim, pô, esses jogos da ida do Abel, e ele ficar falando, pô, na volta é nossa casa, na volta é nossa casa, na volta é nossa casa. Cara, esse discurso, ele tá virando repetitivo. E a gente só vê que ele funciona no Campeonato Paulista. Então, até quando o Abel vai apostar nesse jogo da volta? Até quando ele vai apostar que o Palmeiras vai vencer esse jogo da volta? Até quando ele vai apostar no cântico entoado pelo torcedor de que o Palmeiras é o time da virada, que o Palmeiras é o time do amor? Porque nas últimas duas temporadas não tem resolvido. Apostar nesse mantra não tem resolvido. Ah, mas funcionou no jogo tal. Não funcionou no jogo tal, porque não ganhou título. O que funcionou foi no Campeonato Paulista, volto a repetir. Então, esse discurso, por isso que eu sempre falo aqui, gosto muito do Abel, pô, ele reclamou, acho que algumas reclamações tem sentido, enfim, ele é um cara acelerado, o torcedor se identifica, né, quando vê o Abel reclamando, gesticulando, indignado dentro de campo, eu acho que o torcedor se vê representado, né, ele não quer um técnico que fica ali, né, quietinho, com cara de choro, ele quer um técnico com pegada. E o Abel, ele representa isso, por isso que o torcedor gosta tanto. Mas é uma coisa que eu sempre falo, ninguém é inquestionável. E o Abel não pode ser esse cara que ele não é questionado. Ele tem que ser questionado. Quantas vezes mais, professor, você vai falar que na volta na nossa casa e a gente vai ser eliminado? Quantas vezes mais? Não estou falando que o Palmeiras vai ser eliminado pelo Botafogo, mas é mais um jogo em que o Palmeiras vai ter que buscar o resultado. Que o Palmeiras já sai atrás. Que o Palmeiras, pô, vamos ter que dar a volta, vamos ter que fazer pelo menos dois gols. É fácil? Não é fácil. É só ver esse jogo no Newton Santos. Pô, vai ter mais torcida do Palmeiras lá, vai ser em São Paulo. O gramado é sintético, o jogo vai ser acelerado. E se o Palmeiras cometer os erros defensivos que aconteceu nesse primeiro jogo, é tchau, né? É tchau Libertadores. O time marcando com os olhos, né? Esse tem sido a nova zaga do Palmeiras, um time que marca com os olhos. Então por isso que eu digo assim, dá para apostar nesse jogo da volta?
Hoje em dia não dá mais. Porque se você não tem uma defesa sólida para te permitir um resultado, né, jogar com o regulamento, fica complicado, né? Fica muito complicado. Então, o que vai ser desse jogo da volta? Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. Dá para o Palmeiras ganhar? Dá para o Palmeiras ganhar. O Palmeiras ganhou do Flamengo na Copa do Brasil. Melhorou muito. Até pela sequência, eu não achei nem que aquilo fosse possível, mas aconteceu. Jogou bola, pressionou o Flamengo, criou oportunidades para fazer os dois gols, levar para a disputa de penalidades. Agora, toda vez essa questão de, pô, em casa a gente decide, em casa a gente decide, tem que resolver no tempo normal. Essa é outra coisa. Precisa resolver nos 90 minutos. Porque nas penalidades é uma fragilidade que o Palmeiras tem. É uma fragilidade. Isso, cara, só pegar as últimas eliminações de penalidades do Palmeiras. A realidade é essa. Não é um time forte nas penalidades. Então, até quando o Palmeiras vai jogar com essa sorte? Vai jogar com essas cartadas? Pô, em casa a gente define, em casa a gente define. Fica um discurso repetitivo, cansativo, e cada vez mais a gente chega à conclusão de que, poxa, não tem resultado. Isso é só para vender um marketing para o torcedor que vai comprar ingresso, que vai lotar o estádio e que só tem visto o resultado mesmo no Campeonato Paulista. Ou estou errado? Ou minha crítica ela não tem valor? Se ela não tiver valor, como eu falei e volto a repetir, se o objetivo for só o Campeonato Paulista, eu não falo mais nada. A gente nem fala mais de Palmeiras aqui, fala, pô, Abel, parabéns, cara. O ano que vem foca na Paulista. A gente não fala mais nada. Agora, eu acho que não. Eu acho que o investimento que é feito, eu acho que o torcedor encher estádio, pagar ingresso caro para Libertadores, é para ver título. E o torcedor não quer toda vez, poxa, ser eliminado de repente. Não digo que isso vai acontecer aqui, eu só digo que vai ser um jogo aberto. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Aí de repente é eliminado de novo, pô, e o torcedor aplaudir de novo. Eu acho que tem torcedor que tá ficando cansado. Pô, toda vez. E é o que eu falo, assim, eu acho que isso é um problema da própria torcida. De cobrar o Abel. Falou, Abel, até quando que você vai jogar a sorte no jogo da volta? Não é melhor você preparar melhor o jogo da ida? Porque não tá resolvendo mais. Já são 2 temporadas. Tem condições de passar? Tem condições de passar. É um time forte, time organizado, time que tem casca, tem experiência, é um tricampeão da Libertadores. O Abel é um bicampeão de Libertadores. Tem atletas que estão lá que são bicampeões de Libertadores. Ou seja, experiência não falta. O Palmeiras, na teoria, ele é superior ao Botafogo. Mas, pô, de novo você apostar isso. Por isso que eu tô falando assim, eu pego o histórico recente. O histórico recente me diz que ficar apostando nesse mantra, excluindo o Campeonato Paulista, ele não funciona. Ele não é mais uma fórmula de sucesso. Infelizmente. Mas o tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. Vai ser um grande jogo? Isso eu tenho certeza que será. Seremos brindados mais uma vez com um grande jogo de futebol. E tem sido esses embates, tem sido esses confrontos entre o Palmeiras e o Botafogo, tem sido partidas que, poxa, é legal você parar e assistir. Porque é uma eletricidade, uma rotação, uma frequência que é acima da média. E aí você olha a sequência das duas equipes, deixa eu pegar aqui, vamos pegar o Campeonato Brasileiro, porque ilustra legal pra gente. Cara, eu devia ter deixado aberto, né? Deixa eu voltar, deixa eu deixar aberto a agenda também, que a gente vai passar pelos jogos da quinta-feira. Aí a gente olha o Campeonato Brasileiro, né? Vamos lá. 22ª rodada. Aí a gente fica assim, poxa, como é que o Botafogo perdeu do Juventude? Aí você fica olhando, você fala assim, cadê aqui? Aqui foi vitória, né? Aí, como é que o Palmeiras empata com o Internacional? Como é que o Palmeiras perde do Vitória? Como é que o Botafogo perde do Cruzeiro? Porque quando você olha a partida entre os dois, você fala assim, cara, esses dois times não perdem para ninguém. Podem perder para o Flamengo, pode perder para o Fortaleza, mas para todo o resto da tabela, você me desculpa. Essas duas equipes não perdem para ninguém. Quando você olha o jogo entre os dois. Depois disso,
Por isso que a gente fica, pô, é um jogo interessantíssimo. A rivalidade atingiu níveis muito interessantes e eu tenho certeza que o jogo da volta vai ser um jogão. Eu tenho certeza. O Botafogo, cara, assim, que eu tenho que falar de Botafogo, a gente fica observando algumas situações e aconteceu uma situação de um torcedor flagrado fazendo gesto racista, né? Até que o vídeo dele faz o gestozinho dele lá, né? E o Botafogo diz que está procurando saber quem que é esse cidadão aqui. A gente falou sobre isso ontem. A gente falou sobre isso ontem no jogo do Atlético Mineiro, que a Conmebol tem que punir, enfim. Se vai punir, tem que punir o Botafogo também, eventualmente, né? Mas enfim, eu não sei. O Botafogo acho que cabe, de repente, fazer um jogo de bastidor, localizar esse torcedor e falar, ó, nós punimos o torcedor. Nós punimos o torcedor. Não há necessidade de uma punição da Comebol. Eu não sei se vai acontecer também, porque entidade para passar pano existe um monte, né? Existe um monte. Passar pano, ah não, o cara estava se coçando, né? É sempre assim, é sempre essa brincadeira. Eu falei ontem que a gente fala sobre esse assunto para que o torcedor brasileiro, ele olhe e fala, poxa, isso não é legal. Mas se o próprio torcedor brasileiro faz isso com outro brasileiro, o que que a gente pode cobrar de um argentino, de um uruguaio, de um colombiano, de um chileno, de um venezuelano, né? O que que a gente pode cobrar? A gente não pode cobrar nada. A nossa sociedade também ela é podre, né? Ela é podre também. Mas enfim, né? Enfim, para esse cara a gente pode cobrar punição, porque ele é brasileiro. Então eu espero que quem quer que tenha sido lesado aí, que faça uma denúncia, que a polícia investigue e que esse cidadão seja preso. A cara dele está aqui. É só olhar. Esse cidadão tem que ser preso. Ele cometeu um crime. E até onde eu sei, o crime de racismo é um crime inafiançável. Até onde eu sei. É, alguém especializado em direito pode me corrigir aqui, fique à vontade. Espero que o torcedor lesado faça denúncia, que a polícia investigue, que o Botafogo contribua e que esse cidadão vá para a cadeia, porque é isso que ele merece, né? Aqui no Brasil a gente pune. Ah, um argentino merecia? Merecia. Eu falei sobre isso ontem, né? O que aconteceu na Neoquímica Arena, disputa contra o Boca. Teve um cara que foi preso lá, né? Chamaram até o presidente para resolver o bagulho, o problema, né? Não lembro se, eu acho que teve até o envolvimento do cônsul, enfim, acho que o cônsul pagou, depois disse que não pagou, disse que foi a torcida que pagou. Você vê que tem um monte de coisa aí que você ficou olhando e falou, cara, olha o esforço que eles fazem para tirar um bandido da prisão. Mas enfim, quer pagar, paga, assim. Colocou diminuiu o grau do crime, né? E aí não é um crime inafiançável, é só o cara pagar fiança, enfim. Eu não sei. Eu sei que as imagens estão aí, ele está no Brasil, está no Rio de Janeiro, é só a polícia fazer o trabalho, é só ter uma denúncia e a polícia fazer o trabalho dela, que vai ser localizado. Só isso. Em termos de futebol, cara, assim, a gente fica olhando os o fenômeno dos técnicos portugueses, né? E aí, teve técnico que não deu certo e teve técnico que não deu certo. O Arthur Jorge e o Abel Ferreira, eles vieram da mesma escola. E tem sido interessante observar como esses dois treinadores, o embate entre esses dois treinadores, tem sido uma escolha do John Textor optar por treinadores portugueses. Tem sido uma escolha. Tivemos Luiz Castro, tivemos Bruno Lage, que não deu certo por uma série de situações, e eu acho que a pior delas, não vou falar sobre isso, né? Eu acho que tinha tudo para dar certo, mas enfim, não deu certo por uma série de situações, torcedor emocionado e agentes da própria imprensa esportiva, né?
A gente da própria vivência esportiva, que fala, tem cara que fala assim, eu não sou ninguém para falar quem tem que ser demitido ou não. Mas ele queima o filme do cara e ele conhece o torcedor, né? Ele é irresponsável. Mas enfim, né, eu ouvi muito. Não teve a chance dele. Não teve a chance dele. Aí você vai falar que ele não fez escolhas erradas? É óbvio que fez. Todo mundo faz escolhas erradas, né? Em momentos de crise, todo mundo faz escolhas erradas. Aí você tem agora o Arthur Jorge. E agora você tem um time estrelado, com a chegada recente do Almada, que já está mostrando um cartão de visitas. Então, assim, esse time, esse time, como foi o do ano passado, mas esse time é mais forte, eu acho. Esse time é mais forte. Esse time tem condições de brigar por um título de Campeonato Brasileiro, de repente Libertadores? Tem. Eu acho que tem. Todos têm. Eu acho que tem. Você olha para essa equipe e você fala, pô, essa equipe tem o que é preciso, tem o que é necessário? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Só que quando isso vale tanto. É incrível, é assim, interessante como essas duas equipes, o que eu falar para uma dá para valer para outra. A diferença é que o Palmeiras já é uma equipe tricampeã de Libertadores. Então, assim, na teoria, você pensa que pô, é um time mais cascudo, mais experiente, sabe lidar com diversas situações, sabe jogar com equipes estrangeiras, sabe lidar com a catimba dos caras, sabe lidar com a arbitragem ruim de Libertadores. A gente imagina que sim, deveria ter essa experiência, mas isso vale para os dois. Diante de uma eliminação na Copa do Brasil, será que tem condições mesmo de brigar pela Libertadores? Uma reflexão, apenas uma reflexão. O Palmeiras encarou um Flamengo. O Palmeiras encarou um Flamengo, que é candidatíssimo a tudo que é título, como o Palmeiras também é. O Botafogo encarou o Bahia. E com todo respeito ao Bahia. Com todo respeito ao Bahia. Mas hoje o Botafogo é muito mais time. Pô, joga a bola? Joga a bola. Agora sim, precisa jogar essa bola que joga contra o Palmeiras contra todo mundo. E o mesmo vale para o Palmeiras. Precisa jogar essa bola que joga contra o Botafogo e no jogo da volta contra o Flamengo contra todo mundo. Se não for assim, não vai ganhar. Não vai ganhar. Pô, tá sendo muito cruel. Tá... Não vai ganhar. A Libertadores, ela é cruel. A Libertadores, ela é cruel e ela é feita de times decisivos. Você decidir um jogo de Campeonato Brasileiro é uma coisa. Você decidir um jogo, uma partida contra o Palmeiras é uma coisa. Você decidir um jogo de semifinal é outra história. O River Plate, o Galhardo está de volta. No River Plate, o Galhardo está de volta. Tá aqui, ó, venceu o Tajeres, jogo local, argentinos, beleza, mas o Galhardo está de volta. Teve a sua experiência, saiu, teve a sua experiência, deve ter estudado. Você acha que ele vai voltar pior? Eu acho que ele volta melhor. Eu acho que ele voltou melhor. Então, assim, pô, você fazer um grande jogo encarando o Botafogo, você fazer um grande jogo encarando o Palmeiras, é legal, porque você mostra a sua força. É um time forte do outro lado. Só que essa força precisa ser mostrada em todos os jogos. Mostrar essa força em um jogo ou outro não é o bastante. Você mostrar essa força contra o Palmeiras, mas não mostrar contra o Bahia, não é o bastante. Então, assim, poxa, é um time promissor, joga bola, tem jogadores espetaculares, é bem treinado, é muito bem treinado, pô, isso é. Agora, assim, tem aquilo que precisa? Eu acho que tem, eu acho que tem. Diante dessa partida que a gente viu, você olha e fala, cara, assim, imagina se essas duas equipes conseguissem fazer pelo menos 80% do que elas fazem contra eles mesmos, se digladiando, seja no Allianz Parque, seja no Newton Santos, contra outras equipes. Quanto trabalho que não deu, quanto que eles já tinham aberto na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas tem uma série de situações, calendário, né? Jogadores cansados, lesionados, enfim, tem uma série de situações. Pô, logística ruim, sai do calor, vai pro frio, depois
tem que ter um tempo de aeroporto, tô cansado, preciso ir pro hotel, não vi minha família. Pô, tem uma série de situações. Tem uma série de situações que justificam porque não dá para repetir. Mas, poxa, essa coisa de ser muito pontual é uma coisa que eu fico olhando e falo, cara, assim, podíamos ter mais disso. Podíamos ter mais disso. São equipes que têm muito potencial, mas a gente não vê esse potencial muitas vezes exercido dentro de campo em outras partidas. Então, o jogo da volta vai ser um grande jogo? Vai ser um jogo espetacular. Eu não tenho dúvidas disso. Vai ser um jogo espetacular. Quem é favorito? Eu não sei. Eu não sei quem é favorito. Ah, mas tá. Vai ser no Allianz Parque, você não acha que o Palmeiras é favorito? Neste momento, não. Neste momento, não, porque eu olho para os últimos anos do Palmeiras. Perdendo o primeiro jogo. Excluindo o Campeonato Paulista, obviamente, né? Que ali o Palmeiras é soberano. Soberano não, né? Ali o Palmeiras é que o soberano é destinado ao rival, né? Mas posso usar também. Ali o Palmeiras é soberano mesmo. Ali é no termo da palavra mesmo, né? Hoje o Palmeiras e o Paulista não tem pra ninguém. Agora assim, pô, Libertadores dá? Aí só semana que vem. Aí só semana que vem, tá? Gente, eu vou finalizar por hoje. Deixa eu só trazer a agenda do dia. Quinta-feira, hoje vamos ter São Paulo e Flamengo pela Libertadores e vamos ter o Furacão e o Cruzeiro na Sul-Americana. É isso. Vou encerrando por hoje. Agradeço de você que nos acompanha até aqui. Deixa aquela famosa moral. Fecha a conta. Ótima quinta-feira para todo mundo. Um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.